Gente, camisa nova minha esposa me deu de Natal. Mas, Thiago, nem chegou o Natal ainda. Só que ela gosta de dar alguns presentes antes, que ela quer me ver usando já. Então, bonita ou não a camisa nova? Comenta aí. Olha, eu tava aqui, eu comecei a dar risada sozinho, vendo notícia do Flávio Bolsonaro rastejando aí pro Flávio Dino e pro governo Lula. As últimas semanas foram péssimas para a família Bolsonaro e o Flávio é um desses aí. Primeiro, tivemos aí a aprovação do Flávio Dino como novo ministro do STF e do Gonê como novo procurador-geral da República. Eu falei aqui inúmeras vezes, a aprovação do Gonê é um drama para os bolsominions muito pior do que a do Flávio Dino. O Flávio Dino só vai assumir lá em fevereiro. Provavelmente, quando o Flávio Dino assumir no STF, vários bolsonaristas já estarão presos. Então, essa prisão depende diretamente do Gonê e não depende diretamente do Flávio Dino. Pois bem, o Flávio Bolsonaro, assim como o papai dele, Jair, entraram em campo pessoalmente para tentar tirar votos do Flávio Dino. E eles realmente acreditavam, em determinado momento, que eles tinham chance de fazer isso. Deram um baita de um tiro no pé, porque além do Flávio Dino ser aprovado, o Flávio Dino viu aí, e todo mundo viu, a campanha suja que eles fizeram contra o Flávio Dino, o associando a dama do tráfico com apoio aí de fake news da grande mídia. Lembremos que as fake news da grande mídia passam pelo filtro das agências de checagem, porque afinal, os donos das agências de checagem que são usadas pelas redes sociais e até pelo governo e pela justiça em muitas coisas, são investidores que têm ações ou parte aí de ações dos grandes conglomerados de mídia. Então, se eu falar que ou publicar no Plantão Brasil alguma informação, por mais que seja verdadeira, vou dar um exemplo, uma vez publicamos que o Lula ganhou 1/3 do Papa, o Papa confirmou depois. Até hoje, a agência Aos Fatos coloca como Plantão Brasil como um site de fake news por conta dessa matéria que foi publicada. E olha, mesmo depois do Papa confirmar. Se o Estadão inventa que o Flávio Dino teve encontros com o Comando Vermelho, não tem problema. Então, o Flávio Bolsonaro usou muito disso. Aí, além do Flávio Dino ser aprovado, o que aconteceu? O Flávio Dino anunciou aí que teremos o desfecho do caso Marielle. O caso Marielle tem muita gente ligada à família Bolsonaro envolvida. Não tem a ligação direta da família Bolsonaro, mas olha, é muito aliado seu que tem o nome aí circulando em coisas. Tem o vizinho do Jair Bolsonaro, tem o Adriano da Nóbrega, cuja a ex-esposa e a mãe dele foram ali acusadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de serem comparsas do Flávio Bolsonaro no crime de rachadinha, ou seja, ele é comparsa de familiares do dono da milícia que matou a Marielle. Tem ali ligações também com alguns políticos, como o Braga Neto, que era interventor do Rio de Janeiro na época, os políticos da família Brazão, que são muito amigos do Flávio Bolsonaro principalmente. Então, não foi uma semana boa para o Flávio, porque esse caso está perto de solucionar. E por mais que alguns aí digam, olha, mas Thiago, pode ser que não tenha nada a ver com a família Bolsonaro, são aliados, são milicianos, e quando a coisa fica ruim para milicianos, fica ruim geralmente para a família Bolsonaro, que são seus aliados. Para piorar, o STJ quebrou os sigilos do governador do Rio de Janeiro, bolsonarista Cláudio Castro. Isso é importantíssimo, porque se o Cláudio Castro cair, e tudo indica que ele vai acabar caindo aí antes do final do mandato, o que acontece é o seguinte, pode ser, não é 100%, mas tem uma chance enorme de que a blindagem à família Bolsonaro no Ministério Público do Rio de Janeiro e na Polícia Civil do Rio de Janeiro caia, ou parte dessa blindagem. E aí a coisa fica feia, porque todas as investigações aí contra o Flávio Bolsonaro correm no Ministério Público do Rio de Janeiro. Essas investigações estão paralisadas porque os próprios investigadores sabem que hoje, se eles tentarem dar continuidade nisso, além deles correrem risco aí de serem exonerados, transferidos de cargo, tem um risco enorme de que alguém pegue essa investigação e arquive. E aí ferrou de vez. Então está paralisada a investigação. Ele sabe, o crime não prescreve hoje nem amanhã, vamos parar aqui porque essa aqui não dá pra gente mexer, porque está dominado. Vamos lembrar, o Ministério Público do Rio de Janeiro é aquele que pegou um vídeo meu sobre o Flávio Bolsonaro, em que eu nem falo nada contra ele, assim, mas menos do que nesse vídeo aqui, eu já falei em 4 minutos, e pediu minha prisão por 4 anos, por um vídeo que eu fiz contra o Flávio. Esse é o nível de como está dominada a coisa lá no Rio de Janeiro pelos milicianos. Então veja que a coisa está feia. E aí, no meio dessa chuva de más notícias, até o Flávio tá brigando agora com o Carlos e com a Michelle, ele e o Carlos brigando com a Michelle para ver quem vai ser aí o candidato ou a candidata a vice
do Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Pois bem, no meio disso tudo, o Lula lança um aplicativo chamado Celular Seguro, aplicativo do governo brasileiro. Esse aplicativo foi muito aí, teve muito marketing desse aplicativo nas redes sociais, a imprensa também falou desse aplicativo, que é um aplicativo que faz o seguinte: se o seu celular foi roubado, você, com um clique, você consegue fazer com que o seu celular vire um pedaço de metal inútil. O seu celular não serve mais para nada. Porque hoje tem uma coisa que começou, principalmente, percebeu que foi no governo Bolsonaro que começou isso? Coisa, né? Que coincidência. No governo Bolsonaro começou a acontecer uma coisa, que além do ladrão roubar o seu celular, ele consegue, sabe-se lá como, pedir empréstimos no seu nome. Aí muita gente no Brasil tem um problema quando o celular é roubado, a pessoa nem pensa, nossa, me roubaram um negócio aqui que além de ser útil, ter minhas fotos, meus contatos, ainda custa 1.000, 2.000, 3.000, tem celular aí de 15 mil reais. Não é nem esse o problema. É o problema que, o ladrão vai conseguir acessar o meu banco, vai pegar empréstimo no meu nome, empréstimo que nem eu consigo pegar no meu nome, o ladrão consegue pegar no meu nome, aí o ladrão ainda pode ser que consiga acessar meus contatos e pedir dinheiro para os outros no meu nome. Quer dizer, o ladrão, quando rouba um celular, não é nem o celular mais que ele quer o resto, que vale muito mais que o celular. E aí, o que faz o aplicativo do governo Lula? Você se cadastra lá no gov.br, né, que é o sistema do governo brasileiro, coloca lá seu CPF, seus dados e tudo mais, e aí você com esse aplicativo, se roubarem seu celular, você tem os seus contatos de confiança e você tem acesso também em outro celular ou em um computador ou alguma coisa do tipo, e você, com um clique, você faz com que o seu celular fique completamente inutilizado. Não dá mais para ligar, não dá mais para fazer chamada, receber SMS, o chip fica inutilizado e os aplicativos dos bancos todos banem o seu celular. Então, o seu celular vira um pedaço de metal inútil. No máximo que o ladrão vai poder fazer é desmontar o celular para vender para alguém a tela, vender um chip, vender um pedaço da câmera, que aí eu vou falar, no mercado negro não vale porcaria nenhuma. Aliás, se você for comprar uma pecinha de celular no Mercado Livre mesmo, né? Nem Mercado Negro não, no mercado aí com nota fiscal e tudo, você vê que é baratinho cada componente do celular, então não vale nada para o ladrão. Gol do governo Lula? Gol. Eu estou curioso para ver o que os ladrões vão fazer depois disso. Aí o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, os bolsonaristas começaram a inventar fake news, dizendo que esse aplicativo vai te espionar, que esse aplicativo ele serve para o governo te monitorar. E segundo, o Flávio Bolsonaro usou o porta-voz oficial do bolsonarismo no portal Metrópolis, que é um portal bolsonarista. O dono do Metrópolis é aquele senador que deve odiar o Lula, que é o Luiz Estevão, que foi preso, aí ele foi para Papuda, aí ele pagou propina para os carcereiros da Papuda, porque lá ele comia salmão, ele tinha TV a cabo na cela dele, era uma mordomia danada, ele tinha uma vida melhor na Papuda do que a maioria dos brasileiros tem na sua própria casa. E aí ele foi condenado por pagar propina aos carcereiros da Papuda, ele é dono do Metrópolis. Então saiba, os veículos de mídia todos têm lado. O Metrópolis tem o lado do Luiz Estevão. O lado que ele for é o lado que a linha editorial do veículo vai. Pois bem, e aí tem um dos colunistas lá que é porta-voz oficial do bolsonarismo. E aí ele chega na mídia, o melhor, eu não vi vídeo, não tem vídeo, não tem declaração por voz, mas tem o porta-voz oficial do bolsonarismo. Se ele falou e não foi desmentido, é porque é o que aconteceu. O Flávio Bolsonaro usou ele para dizer que muito boa ideia aí do Flávio Dino, esse aplicativo aí, viu? Muito boa ideia. Na verdade, eles copiaram a mim, viu? Copiaram a mim. Mas, ideia boa, vai dar certo isso aí. Então agora o Flávio Dino, que ainda é o ministro da Justiça, agora o Flávio Dino é competente, Ele ainda fala que teve a mesma ideia que eu. Ele não insinua. Eu fui ver lá as aspas do Flávio Bolsonaro, vou ler para você. Ele não chega a ensinar assim diretamente, assim, roubaram minha ideia. Mas ele ensinou ali, tivemos a mesma ideia. Aspas do Flávio. É uma iniciativa inteligente para tentar reduzir uma prática que aterroriza a população. Espero que surta efeito. 10 dias antes de o Capelli, que é o secretário do Flávio Dino, fazer o anúncio, eu havia protocolado um projeto de lei no Senado com o mesmo objetivo, para que a autoridade policial comunique à Anatel os casos de roubos e furtos para agilizar o bloqueio. Nesse caso é o próprio usuário, não é a autoridade policial. Quer dizer, ia dar mais poder ainda para a polícia bloquear o celular de qualquer um. Ou seja, o Flávio Bolsonaro podia ir no delegado amigo dele, o delegado amigo dele podia bloquear as minhas contas e os meus celulares, por exemplo. Porque afinal é a autoridade policial que comunica. Então para o Flávio estava ótimo se fosse só a autoridade policial que comunica. Porque imagina, ele faz uma denúncia falsa ali,
um delegado faz alguma coisa e pronto, bloqueia o celular e as contas de qualquer pessoa. Por o Flávio dar mais poder para a autoridade policial é tudo o que ele quer, porque afinal os milicianos são todos, não todos, mas alguns são outros são autoridade policial. Então veja, o Lula não, o Lula dá o poder para o próprio usuário. Não sei ainda como os ladrões vão tentar reverter isso aí, porque saiba que os ladrões no Brasil são muito criativos. Olha, já morei em vários países, eu nunca vi bandidos tão criativos como são os brasileiros. Eles conseguem cada tipo de coisa. Isso de roubar o celular, conseguir pedir empréstimo, às vezes eles dão um golpe para conseguir tirar uma foto sua, para conseguir pedir alguma coisa no banco, eles burlam todo tipo de coisa, às vezes conseguem pegar o seu chip e colocar em outro chip o mesmo número para roubar a conta sua. Olha, isso aí só tem no Brasil. Tudo que é país que eu fui não tem nada nem parecido com isso, é só no Brasil. E aí, olha só, olha o que os bolsonaristas estão viralizando. Nossa, a gente não pode dar a nossa opinião sobre certos assuntos, eu fico meio receoso em instalar esse tipo de coisa. Não pela funcionalidade, que por si só parece algo ótimo, mas justamente porque é algo do governo. Aqui no Brasil, atualmente, existe um negócio chamado inquérito das fake news, em que o senhor Alexandre de Moraes tem o direito de bloquear qualquer coisa, qualquer publicação e qualquer conta, sem precisar dar explicação para a pessoa. Com certeza, esse aplicativo é algo totalmente inocente. Eu fico aqui pensando a respeito das aplicações futuras. Que atualizações será que eles vão colocar depois? Quem sabe algo que possa identificar onde você está, saber o que você fala ou publica. E eu não estou falando que essas coisas de fato vão acontecer. Eu só estou falando que eu não consigo. Esse aí, como ele tá mostrando a cara, ele ainda está sendo, ó, tô falando, inocente, tá ali no campo da insinuação. Outras mensagens aí que estão circulando no WhatsApp de Bolsonaro já dizem que é espião, que não sei o que. Eu vou falar. Eu tenho alguns amigos chineses que eu conheci no México e eu vou falar. Uma das coisas que eles mais adoram sobre a China é o fato de que o governo sabe tudo. Porque a China, para quem não sabe, tem um sistema de monitoramento que funciona o seguinte: se você cometer algum crime e eles se colocam no sistema, em média, em 4 minutos a polícia prende o criminoso. 4 minutos. Por quê? Porque se você aparecer em qualquer câmera, na rua, em qualquer lugar, eles identificam e mandam para a polícia. Ó, fulano tá lá. Se você fala, nossa, mas eu posso estar na minha casa, eles identificam pelas câmeras das ruas o último lugar onde você esteve e sabem onde você entrou e não saiu mais. Então sabem a sua última localização. Mais do que isso, quase todas as empresas privadas da China compartilham, e não é obrigatório, não precisa fazer, mas quase todas compartilham as imagens das suas câmeras de segurança, pelo menos as externas e de estacionamentos internas, com a polícia. Então, mesmo se você estiver aí num lugar e não tiver câmera na rua, que é do governo, da União, você passando por algum lugar que tem uma câmera, o governo te acha. O governo também sabe onde todo mundo está pelo celular. O governo ainda tem um ranqueamento de pessoas que cometeram menos crimes e menos delitos, para que quando tem algum evento, como o Ano Novo Chinês, em que muita gente viaja, essas pessoas tenham prioridade na compra de passagens. É isso. Uma das coisas que os chineses mais gostam do governo é a organização que é o país. Não tem praticamente violência por conta disso. O ladrão vai roubar seu celular, ele vai preso. Em 4 minutos. 4 minutos. Em média. Pode demorar 6, 7. Pô. No Brasil, não. O cara rouba seu celular, se a polícia não pegar, é capaz de não pegar nunca mais. E aí, eles ensinam isso, que eu vou falar, se o governo Lula fizesse um sistema parecido com o chinês, ó, ótimo. Obviamente, no Brasil tem sempre o risco de que hoje é um governo de esquerda, amanhã vem um governo de extrema-direita e faça exatamente o que este rapaz está falando aqui no vídeo e exatamente o que os bolsonaristas estão inventando. Porque lembre-se que a estratégia dele é apontar nos outros o que eles fazem. Então aí, você vê que enquanto o bolsonarismo está contra a medida do governo Lula inventando fake news, o Flávio Bolsonaro, que é um dos... Não digo eu, quem diz isso é a Polícia Federal no inquérito das milícias digitais, um dos chefes do esquema de milícias digitais que espalham fake news bolsonaristas, vai lá na imprensa, usar seu assessor aí de imprensa do Metrópolis para dizer, olha, excelente iniciativa, tive até uma ideia igual, que não era igual. Excelente, viu? Excelente. Por quê? Porque o Flávio sabe que a giripoca vai piar pro lado dele, porque ele é um dos que está por trás da campanha de fake news contra o Flávio Dino, que agora é ministro do STF, sabe que o Gonê, olha, hoje é dia 23, amanhã é véspera de Natal, depois de amanhã é Natal, para muitos o Natal, na verdade, é dia 24, né? O pessoal na Procuradoria-Geral da República está trabalhando. Não, pensa, nossa, é quase Natal sábado. Olha, a véspera cai num domingo, Natal numa segunda. Emendaram. Não. Tem gente lá
trabalhando hoje e que vai trabalhar em pleno domingo, véspera de Natal, até meio-dia, 1 da tarde, não sei o horário de expediente. Por quê? Porque eles estão adiantando esses inquéritos com pressa. Eles têm pressa para prender essa corja toda. Então, prepare-se. Por isso que você vê agora o Flávio assim, não, ó, o Flávio Dino muito competente. Capelli, ô, Capelli, adoro você. Não vai adiantar nada. No fim, acabaram todos enjaulados, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!